São Paulo classifica o Boca após bater Nacional, veja garantidos no Super Mundial. Não. O Boca Juniors foi eliminado pelo Cruzeiro nos pênaltis pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas não só de mais notícia foi a quinta-feira 22 para os torcedores do clube, já que a cerca de 600 quilômetros do Mineirão, os chineses contaram com uma ajudinha do São Paulo para garantir vaga no Mundial de Clube de 2025. Né? Apenas uma equipe poderia tirar o posto do Boca, né, no Super Mundial através do ranking de clube da Conmebol da FIFA. E essa equipe era justamente o adversário do tricolor paulista pelas oitavas da Copa Libertadores, derrotado por 2-0. Né. Nacional, no estádio do Morumbi, o time uruguaio não pode mais ultrapassar o Boca Juniors. Né. Essa era a última vaga para países da América do Sul para a disputa do Mundial. Palmeiras, Flamengo, Fluminense já estavam garantidos pelos troféus respectivamente em 2021, 22 e 23, enquanto o River Plate também chegou a disputar através do ranking. Restam apenas um lugar para os países sul-americanos no Mundial de Clube, e ele será preenchido com o campeão da Libertadores em 2024. Em caso de título de uma das equipes já classificadas, os casos de Flamengo, Fluminense e River, o posto será herdado pelo ranking. O Olímpia tem a melhor índice no momento. Né? Após o despejo dos participantes da América do Sul, estará apenas mais uma equipe para preencher os 32 classificados. Como os Estados Unidos são o país sede, um time da Major League Soccer vai fechar o alinhamento. Né? Confira os classificados para o Mundial até aqui. Né? América do Sul tem Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate e Boca Juniors. Na Europa tem o Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG, Internacional e Porto, Benfica, Juventus, Atlético de Madrid e o RB Salzburg. A Ásia tem o Al Hilal, o Urawa Red Diamond, né, do Japão, o San Hyundai da Coreia do Sul e Al Ain dos Emirados Árabes. Né. Na África do Sul tem o Al Ahly do Egito, o Wydad Casablanca do Marrocos, o Esperance da Tunísia e o Mamelodi, eu acho que é da África, né. Mamelodi Sundowns. Né. América do Norte e Caribe tem o Monterrey, o Seattle Sound, Lyon e o Pachuca. Vamos ver quantas equipes brasileiras irão passar vergonha na nova Copa do Mundo de Clube da FIFA. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha para mais vídeos. Abandonado pelo Barça, Gundogan volta ao City sem custo. Não? O alemão cai vestir novamente a camisa do Manchester City. Nesta sexta-feira, 23, o clube confirmou a contratação do volante que ficou uma temporada no Barcelona com vínculo de uma temporada. Né? Todos sabem o respeito que tenho por Pepe e ele é o melhor técnico do mundo e trabalhar com ele todos os dias faz de você um jogador melhor. É o que posso dizer sobre meus companheiros aqui no City. Eles são jogadores de futebol de classe mundial e estou genuinamente feliz por ter a oportunidade de treinar e jogar ao lado deles. Né? Honestamente, mal posso esperar para vestir a camisa do City. Né? Novamente, disse Gundogan em entrevista ao site oficial do Manchester City. A volta de Gundogan ao City pode ser entendida como inesperada depois de vencer tudo pelos Citizens. Né? O meia optou por se mudar ao Barça há um ano com enorme dificuldade financeira. No entanto, os catalães preferiam deixar o jogador sair de graça para a economia de não pagar os próximos 2 anos de salário ao jogador de 33 anos. Em uma temporada na Espanha, Gudo totalizou 51 partidas, balançou as redes 5 vezes e distribuiu 14 assistências. Agora ele volta ao clube onde é pentacampeão nacional e campeão da Liga dos Campeões. O alemão vai seguir a construir uma história de mais de 300 partidas no City. Né? Ainda tem muito futebol para jogar no mais alto nível pelo Manchester City.
Gundogan, pessoal? Use o espaço de comentário para você deixar sua opinião. E o que você acha dessa volta de Gundogan ao City, né? Curta, comenta e compartilhe, né? E me siga, se inscreva no canal para mais vídeos. Agenda de sexta, Bundesliga inicia com Gladbach, né, e Leverkusen via off, né? Segunda, Bundesliga, né? Às 13h30 tem Hannover e Hamburgo, né? 13h30 tem o Karlsruhe, né? Contra o Elversberg, né? Bundesliga, às 15h30 tem Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, né? Bundesliga, né? La Liga, às 14 horas tem Celta e Valência, né? ESPN+, e Disney+, e Prêmio, né? 16 horas, Sevilha e Vila Real, né? ESPN 4 e Disney+, né? Ligue 1, né? Às 15h45, PSG e Montpellier, no YouTube do Casa TV, né? Campeonato Português, 16h15, Farense Sport, na Disney+, e na Prêmio. Brasileirão Série B, 21h30, Ponte Preta e Operário, Sport TV e Premier. Eu pessoalmente confesso que é muito estranho não ver o Bayern de Munique iniciando a rodada de abertura da Bundesliga. O Vasco está a 7 jogos invicto com o mandante e enfrentará um dos melhores visitantes no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, 26, o Vasco enfrentará o Atlético Paranaense em São Paulo, Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com o mandante, o time Cruz Maltino faz uma excelente campanha com 6 vitórias e 3 empates e 2 derrotas. Além disso, a equipe está a 7 jogos sem saber o que é derrota em casa. A última vez que o time carioca perdeu foi há mais de um mês, no dia 2 de junho. Nesta ocasião, o Vasco perdeu por 6-1 para o seu rival Flamengo. Depois desse jogo, foram 4 vitórias e 3 empates como mandante do Brasileirão. E o técnico Rafael Paiva ainda não perdeu em São Januário desde a sua volta ao clube, né? A equipe enfrentará um dos melhores times. Como visitante, o Atlético Paranaense tem 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E perdeu apenas uma. Os últimos 5 jogos foram fora de um dos últimos 5 jogos fora de casa. Além disso, o Furacão está em um péssimo momento no Brasileirão. A equipe não vence desde o dia 28 de julho, quando ganhou fora de casa contra o Cuiabá. Depois dessa vitória, foram 2 derrotas e 1 empate. Um fator importante para o Vasco nesse confronto é que terá a volta do atacante Veguete, que desfalcou a equipe na rodada passada, e a chance de ter o retorno de Coutinho, que está fora dos gramados desde o início do mês, quando sofreu uma lesão na coxa esquerda. Mastriani vira o maior artilheiro da história da Sul-Americana, né? Os 9 minutos do segundo tempo do confronto contra o Belgrano, Gonçalo Mastriani se aproveitou do erro do zagueiro Mariano Troilo, né, para marcar o primeiro gol da vitória por 2-0 do Atlético em Córdoba. O feito não só foi decisivo para a partida, mas para o atacante entrar na história da Sul-Americana, marcando seu 19º gol na competição e tornando-se o maior artilheiro do torneio ao lado de Renan Barco, né? Abre aspas, né? Estou muito feliz, muito contente. Tive uma noite daquelas, né, que vão ficar durante muito tempo na minha memória, né? Comemorou o uruguaio. Foi um gol muito importante para o momento do jogo. Tínhamos um jogador a menos e isso sacrificou um pouco, principalmente no ataque, né? Obviamente ficou ainda mais feliz porque foi um gol que nos ajudou na classificação. E é a minha primeira temporada do Atlético. Tenho muita vontade de continuar a ajudar o time, a ajudar a conquistar seus objetivos, concluiu, né? Como o Furacão avançou de fase, o camisa 9 ainda tem possibilidade de ultrapassar o argentino e se isolar na artilharia. Mastriani também é o artilheiro da equipe rubro-negra, com 16 gols marcados no ano. Essa vem sendo sua segunda melhor temporada na carreira. Em 2023 e
2023. Ele marcou 21 vezes pelo América, com várias trocas de técnico no comando do Atlético. O centroavante ainda chegou a ficar um tempo no banco de reserva no início da sua passagem pelo Furacão. Gols de Mastriani na Sul-Americana: 2018 pelo Boston River, 1 gol. 2022 pelo Barcelona de Guayaquil, 2 gols. 2023 pelo América Mineiro, 9 gols. Em 2024 pelo Atlético, 7 gols. Né? O próximo confronto do Atlético pela Sul-Americana será contra o Racing pela quarta de final. O primeiro confronto deverá acontecer na Liga Arena na semana do dia 18 de setembro. Já a decisão será na Argentina pela semana do dia 25/9. As datas e horário ainda serão definidas pela Conmebol. Com 4 brasileiros, confrontos das quartas de final da Sul-Americana estão definidos. Veja detalhes. Né? Os confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana foram definidos como os resultados desta quinta-feira. A competição internacional ainda conta com 4 clubes brasileiros, que são Corinthians, Fortaleza, Cruzeiro e Atlético Paranaense. A próxima fase da Copa Sul-Americana está marcada para acontecer entre as semanas dos dias 17/9 e 24/9. Né? Nas quartas de final teremos apenas um confronto brasileiro, Corinthians e Fortaleza. O Alvinegro Paulista garantiu sua vaga nos pênaltis após ser derrotado na Neoquímica Arena por 2-1. Pelo RB Bragantino, 3-3 no agregado. O grande destaque vai para o goleiro Hugo Souza, que defendeu 3 penalidades máximas. Né? O Fortaleza, por sua vez, venceu o Rosário Central por 3-1 no Castelão e depois de um empate de 1-1 na Argentina. O duelo entre os brasileiros será decidido em Itaquera com mando de campo corintianos. Né? Os confrontos das quartas de finais, né? Fortaleza e Corinthians, Atlético Paranaense e Racing, né? Libertad e Cruzeiro, e Milionários da Colômbia e Lanús. Né? A final será em Assunção, né, no Paraguai. O Atlético Paranaense, que eliminou o Belgrano por 4-1 na soma dos placares, enfrenta o Racing. Os argentinos atropelaram o Anchipato e passaram sem dificuldade com um agregado de 8-1. O confronto válido pela volta será disputado na Argentina. Eita nós, hein? Já o Cruzeiro bateu o Boca Juniors no Mineirão nas penalidade máxima. Após vencer o duelo por 2-1, o Cabuloso encara nas quartas de final o Libertad, né? Que também nos pênaltis venceu o Esportivo Americano. Os mineiros decidem vaga em casa ao lado de sua torcida. Para fechar, o único confronto sem brasileiro será Independente, Medellín e o Lanús. Né? Os colombianos eliminaram o Palestino, enquanto os argentinos despachou a LDU, o atual campeão. Né? O jogo de volta acontecerá na Colômbia. Né? Fecha os confrontos das quartas de final da Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza. Quem passar desse confronto pegará Atlético Paranaense e Racing. Libertad e Cruzeiro. Quem passar vai pegar Lanús e Independente Del Valle. Os times da direita jogam o segundo confronto em casa. É só eu que reparei que o Corinthians nunca vai bem no Campeonato Brasileiro, mas quando o assunto é Copas, eles dão muito trabalho. Né? É óbvio, não vencem, mas vão longe. Boca Juniors garante vaga no Mundial de Clubes de 2025 via ranking da Conmebol. Né? Com a eliminação do Nacional do Uruguai nas oitavas de final da Copa Libertadores diante do São Paulo, o Boca Juniors garantiu a presença do Mundial de Clubes de 2025 nos Estados Unidos. O clube argentino conquistou a penúltima vaga sul-americana para o torneio via ranking da Conmebol. Né? O Nacional era a única equipe que poderia alcançar a pontuação do Boca Juniors no ranking, mas com a eliminação na Libertadores não tem mais chance de ultrapassar os chineses. Né? Com isso, 5 das 6 vagas destinadas à América do Sul foram preenchidas. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate e Boca Juniors vão disputar o Mundial de Clubes no ano que vem. A última vaga restante vai para o campeão desta edição da Libertadores. São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo-Colo do Chile e Peñarol do Uruguai segue vivo na disputa pela glória eterna e pode garantir a última vaga para o Mundial caso levante a taça
a taça, né? Em caso de título de Flamengo, Fluminense ou River Plate, que também seguem na disputa das quartas de final, mas uma vaga via ranking será aberta. E nesse caso o Olímpia do Paraguai carimba seu passaporte para os Estados Unidos, né? Com o Palmeiras, Flamengo e Fluminense já tem vaga para o novo torneio internacional da FIFA com os campeões de edições passadas da Libertadores. Nenhum clube brasileiro pode mais se classificar através do ranking, né? E aí, pessoal, imagina se fosse o Botafogo, hein? Desses clubes, é o Botafogo ou o Atlético Mineiro, né? Ou o Colo-Colo, ou o Penarol. É outros que vão passar vergonha, porque esse torneio, o que, é que vocês acham, pessoal? Quem vai forte para esse super torneio, ou esse super campeonato, ou super mundial de clube, hein? Vai ser uma... Pense. Negociação por meia do Fla, né? Domingo 25 tem Flamengo e RB Bragantino. O clube paulista vai aproveitar para se reunir e tentar contratar Matheus Gonçalves, né? O Fla aceita vender se o clube paulista pagar 8 milhões de euros por 60% do meia, né? O Massa Bruta havia oferecido 6 milhões de euros em um valor que poderia chegar a 8 milhões com meta de 10 jogos mais por 70%. As informações são de Vene Casagrande. Rafael Leão no Barcelona. Eita, Rafael Leão teve o nome ligado ao Barça em uma possível, mas improvável transferência, né? Essa conversa já havia esfriado com o próprio Barça praticamente descartando a contratação. E nesta quinta-feira, 22, o CEO do Milan, Giorgio Furlani, ativou o modo sincerão, né? E disse que a chance de Leão ir para o Barça é zero. Eita, hein? O Barça já havia tentado Nico Williams, Atlético Bilbao. Agora o alvo do clube catalão é o italiano Chiesa. O jeito é o Chiesa mesmo, né? É o que deve vir, né? Atacante quer o Fla, né? Gonçalo Prata pressiona para fechar com o Fla, mas ainda não há decisão. O Al-Sadd está chateado com algumas decisões do jogador que não fica nem no banco no jogo desta quinta-feira 22 contra o Al-Arabi. E o clube do Catar diz que só vai liberá-lo por 12 milhões de dólares, 66 milhões, né, de reais. Ele tem 23 anos e é equatoriano e tem passagem por Del Valle, Sporting e Valladolid, né? Em 2023 e 2024, Prata disputou 33 jogos pelo Al-Sadd com 12 gols e 8 assistências. É uma boa para o Fla, hein, pessoal? Reforço do Criciúma. O Vasco, enfim, né, confirmou o empréstimo do atacante ao Criciúma até o final do Brasileirão. O Tigre já havia anunciado Serginho na semana passada, apresentado na quarta-feira 21. Confira a nota do clube carioca, né? O gigante da coluna deseja boa sorte e sucesso ao atleta deste novo desafio. Serginho ao Vasco em junho de 2023 atuou em 16 jogos e marcou 2 gols, né? Do PSG ao West Ham, né? Além de Ugart, veja abaixo, outro jogador está perto de trocar o PSG pela Premier League. O West Ham avançou nas negociações para fechar com o meia espanhol Carlos Soler, né? O jogador de 27 anos começou a carreira no Valência e chega ao PSG em 2022 e 2023. Na temporada passada ele disputou 28 jogos com 2 gols e 4 assistências. O United, né, perto de uruguaio, né? O United está perto de fechar com o volante Manuel Ugart do PSG e da seleção uruguaia, né? O clube inglês quer a contratação por empréstimo com a obrigação de compra. O acordo está muito próximo. O jogador de 23 anos passou por Fênix do Uruguai e o Famalicão do eSport, né? Defendeu o PSG na temporada passada. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha e me siga. Se inscreva e me siga para mais vídeos, né? Para ter mais informações sobre o futebol, né, e o mundo da bola. Fula desiste de André e mais. Veja tudo do mercado da bola desta quinta-feira. Bora com as novidades do mercado da bola 22. Veja os tópicos do dia e abaixo as informações detalhadas, né? Fulham desiste de André do Flu. PSG tem acordo com Lockman. PSG, eita. Patrick de Paula confirmado no Criciúma.
Vasco, que é zagueiro da Atalanta. Jô fica livre no mercado da bola. Negociações por Fabrício Bruno esfria, né? Reviravolta na novela Paulo Dybala. Zagueiro troca o Liverpool pelo Brentford, né? Corinthians negocia com Arthur Cabral. Leverkusen empresta meia ao Hull City. James Rodrigues chega na Espanha, né? Flamengo anuncia Michael, né? Primeiro reforço, né? Joia do Grêmio vai para a Premier League. Zagueiro troca o Barça pelo Rennes. Arsenal fecha com meia espanhol. RB Bragantino insiste por meia do Fará, né? Leão no Barça. CEO do Milan responde, né? É o jogador português, né? O Leão. Né? Atacante quer jogar no Flamengo. Vasco confira saiba de atacante. Não, Vasco confira saída de atacante. Confirma, deve ser confirma. Não. West Ham avança por meia do PSG. United perto de volante. Fula desiste de André e veja tudo do mercado da bola. Agora vamos para as notícias. Né? Fulham desiste de André. O Fulham informou ao Fluminense que saiu das negociações pelo volante André. O clube inglês ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 155,2 milhões de reais. Né? O Fluminense pediu 35 milhões de euros, cerca de 217,2 milhões. O Fluminense pediu 35 milhões de euros, cerca de 217 milhões de reais. O Fulham não respondeu mais até desistir de forma oficial nesta quinta-feira, 22. Isso não significa, porém, que André não sairá nesta janela, segundo o GE. Outro clube inglês está de olho nele. Eita, novo atacante no PSG. O PSG tem um acordo com o atacante nigeriano Ademola Lookman. Né? A informação é do jornalista Florian Pettenberg. O clube francês agora negocia com o Atalanta pela transferência. No entanto, as conversas pelo jogador de 26 anos estão momentaneamente travadas. Né? O Arsenal também estaria de olho no atacante caso o negócio com o PSG não avance. Lookman foi o herói do título da Atalanta na última Europa League. Ele marcou 3 gols na final do campeonato contra o Bayer Leverkusen. Patrick de Paula no Criciúma. O Botafogo e Criciúma confirmaram a ida do volante Patrick de Paula para o Tigre. O jogador de 24 anos foi emprestado até o fim deste ano à equipe catarinense. Né? Ele disputou apenas 4 partidas no Brasileirão deste ano pelo Botafogo. O último jogo de Patrick de Paula pelo clube carioca foi no dia 29 de junho contra o Vasco. Vasco busca zagueiro. O Vasco quer contratar o zagueiro Rafael Tolói da Atalanta. Será uma boa, né? Segundo as informações do GE, já existe conversa entre as partes. Tolói tem 33 anos, atua há 9 no futebol italiano e já defendeu a seleção do país. Ele balançou com o interesse do Vasco, mas nenhuma proposta foi confirmada ou formalizada até o momento. O contrato do zagueiro com a Atalanta vai até o meio de 2025. Jô no mercado, né? O atacante Jô rescindiu o contrato com a Amazonas após 8 meses de clube. O jogador já havia saído em julho, alegando problemas pessoais. O bid desta quinta-feira, 22, confirmou a decisão. Né? Com isso, o atacante ex-Corinthians e Galo fica livre no mercado da bola. Né? Jô disputou 26 jogos pelo clube amazonense com 6 gols e 1 assistência. O Amazonas é o 10º na Série B, 6 pontos abaixo do G4 e 10 pontos acima do Z4. Fabrício Bruno, com a contratação de Mika Faye, né, pelo Rennes, veja abaixo a negociação do clube francês com Fabrício Bruno esfria. Né? O clube francês vai pagar 12 milhões de euros pelo jogador do Barcelona B. Rennes, Flamengo ainda podem negociar Fabrício Bruno, mas o clube francês precisa apresentar uma nova oferta. A primeira proposta recusada pelo Fla era de 12,5 milhões de euros, fixo por 90% dos direitos econômicos do jogador. Né? Dybala, a reviravolta, né? Dybala rejeitou a proposta do Al-Qadisiyah e vai permanecer na Roma para 2024 e 2025. As informações é de Fabrício Romano. Dybala estava muito perto do clube árabe.
ele teria um contrato de 3 anos e um salário anual de 25 milhões de dólares. Isso significaria um salário superior a 2 bilhões de dólares por mês. O argentino de 30 anos, porém, recusou a oferta por querer seguir no clube italiano. No Liverpool, do Liverpool ao Abelha, o zagueiro holandês Sepp van den Berg trocou o Liverpool pelo Brentford. O Brentford vai pagar 25 milhões de libras pelo jogador de 22 anos. Timão com mira Arthur Cabral. O Corinthians abriu uma conversa para tentar contratar o atacante Arthur Cabral do Benfica. O clube paulista conhece que o negócio é difícil, apesar do Benfica ter sinalizado que estava disposto a negociá-lo. Vale lembrar que a janela de transferência no Brasil fecha em 7 de setembro, uma segunda. As informações são do GE. Arthur tem 26 anos e Timão mira Arthur Cabral. O Corinthians abriu conversa para tentar contratar o atacante Arthur Cabral do Benfica. O clube paulista reconhece que o negócio é difícil, apesar de o Benfica ter sinalizado que está disposto a negociá-lo. Vale lembrar que a janela de transferência no Brasil fecha em 2 de setembro, uma segunda-feira. As informações são do GE. Arthur tem 26 anos e é ex-Ceará, Palmeiras, Basel e Fiorentina. O brasileiro de 26 anos marcou 11 gols e deu 3 assistências em 43 jogos em 2023 e 2024. Novo Ares, O Bayer Leverkusen acertou o empréstimo do meia colombiano Gustavo Puerta ao Hull City. O acordo prevê uma obrigação de compra se determinadas metas forem alcançadas. Gustavo Puerta tem 21 anos e passagem por Bogotá da Colômbia e Nuremberg. Em 2023 e 2024, ele disputou só 10 jogos pelo Leverkusen sem participar de gols. O Hull City está na Championship, segunda divisão, e empatou os 2 primeiros jogos. James na Espanha. Em São Paulo, o meia James Rodrigues deve ser anunciado em breve pelo Rayo Vallecano. Segundo o Marca, o jogador de 33 anos já está em Madrid para assinar com o clube espanhol. O Rayo está vivendo o ano de seu centenário e quer o colombiano como reforço de peso. James passou pelo São Paulo entre 2023 e 2024 sem conseguir brilhar, disputou 22 jogos com 2 gols e 4 assistências. Já pela Colômbia, ele se destacou como no vice-campeonato da Copa América, um gol e 6 assistências em 6 jogos. James, aliás, deve voltar à La Liga após 5 anos. Ele defendeu o Real Madrid em 2019 e 2020. Primeiro reforço, o Flamengo oficializou a contratação do atacante Michael, ex-Goiás e Al Hilal. O atacante já havia defendido o Fra entre 2020 e 2021 e torna-se o primeiro reforço do clube carioca nesta janela de transferência. O jogador de 28 anos assinou um contrato contrato válido por 4 temporadas. Michael estava no Al Hilal desde 2021 e 2022. Na temporada passada, ele disputou 52 jogos com 11 gols e 10 assistências. O ponta Michael viveu seu ano mais goleador justamente no Fra. Em 2021, na ocasião, marcou 19 gols em 62 jogos. O Fra ainda está de olho no atacante Gonçalo Prata. Brazuca na Premier League. O jovem atacante Gustavo Nunes vai trocar o Grêmio pelo Brentford da Inglaterra. Olha, o jogador de 18 anos assinará um contrato válido por 5 anos com os ingleses. Apesar da idade, o atacante já disputou 40 jogos pelo Grêmio em 2024, marcou 7 gols e deu 4 assistências. O Brentford é o sexto na PL, quer dizer, a Premier League, com uma vitória. Crystal Palace é um empate contra o Watford. Na temporada passada, o clube ficou na 16ª posição, mais 13 pontos acima. Na temporada passada, o clube ficou na 16ª posição, mais 13 pontos acima da zona de rebaixamento. Do Barça ao Rennes. O Rennes chegou a um acordo para contratar
o zagueiro Mika Faye, do Barcelona. O clube francês vai pagar 12 milhões de euros com uma cláusula de venda de 25%. O contrato prevê uma cláusula de recompra para o Barça acima de 35 milhões de euros. Em 2023-24 ele estava no time B, 35 jogos disputados. Faye viaja na sexta-feira, 23, né? Faye. Arsenal fecha com Merino. O atacante chegou a um acordo com Real Sociedade pelo o meia espanhol Mikel Merino. O clube inglês vai pagar 33,5 milhões de euros mais 5 milhões de euros com bônus. Merino atuou nos 7 jogos da Espanha na conquista da Eurocopa 2023 e 2024. Em 2023 e 2024 ele disputou 45 jogos pela Sociedade com 8 gols e 5 assistências.